Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um novo assunto, é o Brasil colonial. Esse assunto vai acompanhar a gente até o final do ano, viu, galera? A gente vai conhecer todo o processo aí, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até o finzinho desse período colonial, ok? Vale lembrar que esse termo Brasil colonial é usado para definir a história do Brasil na época da chegada dos portugueses. Quando a gente fala Brasil colônia, Brasil colonial, nós estamos nos referindo à época em que os portugueses controlavam politicamente e exploravam a nossa região. Vamos aprender um pouco mais sobre esse conteúdo? Olha só, esse conteúdo, esses slides foram feitos com base no livro Projeto Telares do sétimo ano. Se você quiser acompanhar, basta você pegar aí o seu livro no capítulo 7, página 143 e o capítulo 8 nessas páginas aí que estão aparecendo na sua tela, ok? Não esqueça de abrir o seu caderno de história, fazer as suas anotações detalhadas deste conteúdo. A quinta questão da nossa tarefa aqui no final desse slide vai pedir para você apresentar essas suas anotações. Então já começa aí, faz com carinho, faz com amor, para você aprender e fazer e tirar o sorriso da professora, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo Brasil colonial. A chegada dos portugueses. Isso aqui você bem lembra que os portugueses chegaram ao Brasil meio que por um acidente. Na verdade, eles estavam interessados em chegar às Índias para comprar especiarias. Mas, por ironia do destino, essa frota aí do Pedro Álvares Cabral acabou chegando no território onde hoje é a Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Esse encontro, imagina, gente, como foi. Esse encontro de culturas foi bem amigável, hein? Diferente do que a gente podia imaginar. Mas esses primeiros anos aí não ocorreram muitas guerras entre indígenas e portugueses, não. Eles conseguiram conviver aí de forma amigável, você vai já entender o porquê. Gente, olha esse termo aqui que os historiadores usam: período pré-colonial. A gente chama os 30 anos iniciais de exploração portuguesa de pré-colonial. Isso porque os portugueses não se fixaram na região durante esses 30 primeiros anos. Eles estavam interessados, como eu disse, nas especiarias lá das Índias e por esse motivo, 30 anos eles não se fixaram por aqui, né? O que eles fizeram foi explorar uma madeira, né? A madeira ficou conhecida aí como pau-brasil. O interessante é que os indígenas chamavam essa madeira de ibirapitanga. É uma palavra de origem tupi que significa pau vermelho. Por quê? Observe aí a imagem, né? Deve ter te chamado a atenção. Essa madeira, além de ter uma madeira extremamente resistente, ela também tem uma tinta, um corante vermelho muito utilizado na Europa. Quem fazia a coleta dessa madeira, claro, eram os índios. Eles conheciam a mata, eles sabiam onde encontrar essa madeira e eram eles que realizavam a coleta dessa madeira, enchiam os navios portugueses e aí chegava na Europa. Esse trabalho era feito com base no escambo. Talvez você já tenha ouvido falar. A palavra escambo significa troca. Os portugueses se aproveitaram da inocência dos índios e passaram a presenteá-los com espelho, meia, facas, canivete, chapéu. Os índios, como não conheciam esses produtos, eles achavam que eram muito valiosos, então eles se sentiam motivados a pegar o pau-brasil para agradar os portugueses e assim os portugueses entregarem para eles essas quinquilharias. Foi assim que os portugueses conseguiram pegar muito pau-brasil e levar lá para a Europa, ok? O interessante é que esse período de colonização brasileira ele durou cerca de 300 anos. Isso mesmo, mais ou menos aí de 1500 a 1822, quando vai ser a independência.
Durante todo esse período, gente, nós tivemos aí uma devastação exagerada da nossa Mata Atlântica. Um dos nossos maiores biomas aqui no Brasil começou a ser devastado no período da colonização portuguesa. E aí, né, qual é o problema disso? O problema é que nós temos a nossa fauna, a nossa flora afetada, né? Olha essa informação que traz aí, olha que essa informação é de 2019. Atualmente nós temos apenas 12% da Mata Atlântica. Já pensou, gente? Então até hoje, até os dias de hoje, nós ainda temos aí a devastação da Mata Atlântica, né, com queimadas e etc. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que esse processo, ele inicia-se no período conhecido como colonização portuguesa. Olha esse mapa, que assustador. O primeiro mapa mostra a Mata Atlântica no período da chegada dos portugueses. Todo esse verdinho aí era a Mata Atlântica. Olha o número de estados que a Mata Atlântica abrangia, né? E o mapa 2 é dos dias atuais, né? O que nós temos de Mata Atlântica aí é muito pouco comparado ao período inicial. O segundo período aí de exploração portuguesa, né? O primeiro a gente já viu pré-colonial, né? E por que é esse nome? Havia exploração, mas os portugueses não tinham nenhum tipo de administração na colônia. Já de 1530 a 1822, observe aí que já passou os 30 anos, aí sim a gente vai chamar de Brasil colonial. Por quê? Porque a partir de 1530, para ser mais específica, em 1531, o rei de Portugal manda esse senhor para a colônia portuguesa na América, o Martim Afonso de Souza. E ele vem com o objetivo, olha o objetivo dele bem claro: explorar, defender e colonizar as terras da América. As terras da América que eram de posses de Portugal, ou seja, o que compreende o território aí que hoje é o Brasil. Quando Martim Afonso de Souza chegou aqui no território, ele fundou a Vila de São Vicente. Observe, a Vila de São Vicente. Essa vila atualmente corresponde a uma parte da cidade de São Paulo. Observe e não confunda o termo vila com o termo cidade. Uma vila é bem menor que uma cidade, ok? Então, a Vila de São Vicente foi fundada por Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza trouxe muita gente quando ele chegou aqui no território. Além de trazer muita gente, ele também trouxe muita cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, produz o açúcar, né, que era um produto carésimo nessa época. Hoje você pode pensar, poxa, mas hoje até em conta, né, a gente consegue comprar açúcar mais famílias. Porém, na época da colonização, encontrar locais que o solo pegasse o açúcar era muito difícil. Além disso, a produção do açúcar, visto que não tinha indústria, não tinha fábrica, era bem cara e bem complicado. Por isso que o produto era tão caro, viu? Então pronto. E aí o Martim Afonso de Souza teve uma sorte muito grande, porque no território da vila que ele fundou foi propício para a cana-de-açúcar. Sucesso total, né? Vale lembrar, gente, isso aqui é só um detalhe, que quando eu falo colônia portuguesa, eu estou me referindo ao que era de Portugal nesta época. Né? Observe aqui no mapa, e eu coloquei aqui para você lembrar do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele dividia as terras da América na verdade, as terras do mundo, né, entre Portugal e Espanha. Mas observe o Brasil, essa parte roxinha ali do Brasil, é dessa parte que nós estamos conversando. A parte que era de Portugal, beleza? Bom, quando Martim Afonso de Souza viu que deu certo a produção da cana-de-açúcar, outros países cresceram o olho para invadir o Brasil, para invadir este território, né, que vai ser o Brasil. Principalmente holandeses e franceses. E você deve lembrar o porquê que holandeses e franceses tinham interesse, né, de invadir a colônia portuguesa, né? Que tudo aí tem tudo a ver com o Tratado de Tordesilhas que a gente conversou ainda há pouco.
Quando o rei de Portugal viu que deu certo essa produção açucareira, ele resolve implantar aqui no território um sistema que já havia dado certo lá em Portugal. Em algumas ilhas ele já tinha implantado. Era o sistema das capitanias hereditárias. Esse sistema, observe aqui esses dois mapas, eu vou já te explicar por que eles estão aí, mas o sistema das capitanias hereditárias consistia em dividir o território em 15 pedaços. Você já parou para comparar o tamanho dessa colônia aí que Portugal tinha com o tamanho de Portugal? Nem se compara, né, gente? Portugal é bem pequeno comparado a esse pedaço aí do nosso território. Por esse motivo, o rei de Portugal teve essa ideia de fazer essa divisão em 15 partes, colocar um homem para governar cada uma dessas partes, assim ele acreditava que protegeria melhor o território. Faz sentido, né? Olha só, esses dois mapas estão aí, eu vou te explicar o porquê. Esse primeiro mapa, que é o mapa verde, é o mapa da época que eu estudei. Ele mostra aí as 15 faixas paralelas. Porém, em 2013, ou seja, poucos anos atrás, estudiosos, historiadores fizeram aí pesquisas e acredita-se que a divisão, na verdade, era do jeito que está esse mapa colorido aí, né? Então, por muito tempo pensou-se que era dessa forma aí do mapa verde. Com os estudos mais atuais, percebeu-se que, na verdade, as capitanias hereditárias foram divididas dessa forma aí do mapa colorido, ok? Bom, então pronto. O que foram essas capitanias hereditárias? Foram 15 faixas de terra que o rei Dom João III, rei de Portugal, resolveu dividir a colônia dele e distribuir cada uma dessas faixas de terra a um homem português rico. Esse homem português era chamado de donatário. Esse donatário ele iria receber essa faixa de terra e administrar, ok? Então, a perguntinha aí da moça, né? Quem são os donatários? Donatários eram portugueses que recebiam essa faixa de terra para administrar. Aqueles que topavam vir para cá para administrar a capitania tinham alguns deveres, como colonizar a terra, fundar vilas, proteger de ataque inimigo e de ataque indígena. Gente, os indígenas tocaram o terror nas capitanias hereditárias. Também, né, não é para tanto, afinal a terra era deles. Então, quando eles viram os portugueses invadindo a terra deles, claro, eles reagiam com bastante violência, certo? Então, os indígenas foi um obstáculo que esses donatários tiveram para proteger o território deles. Um outro dever era explorar o pau-brasil e, se caso encontrasse ouro, pagar um imposto à coroa portuguesa, que era o quinto. Você vai ouvir falar dele num outro capítulo, ok? Além dos deveres, os donatários também possuíam alguns direitos. Dentre esses direitos, tinha a possibilidade de transferir essa faixa para o seu filho, por isso o nome era hereditário. Ele poderia doar 6 Marias, doar, tá? Dá um conserto aí na palavrinha que eu coloquei na sua tela. Doar. As 6 Marias nada mais eram que terras que o donatário poderia doar para alguém, para um padre, para um outro português. Ele poderia doar as suas terras. Se ele achasse muito grande, ele poderia fazer essa doação. Vender jamais, porque não poderia, não é dele, né? A terra era da coroa portuguesa, a terra não é do donatário. O donatário apenas está administrando. Além disso, ele poderia cobrar impostos e também ser o juiz na sua terra, ok? Então, eram esses os contratos. Esse contrato entre o rei de Portugal e os donatários era feito a partir da carta de doação. Era um contrato, um documento que falava ali, olha, donatário, você não é o dono, você vai administrar, quem é o dono é o rei de Portugal, mas você tem a total administração sobre esse território. E um outro documento era o foral. O foral dizia quais eram os direitos, quais eram os deveres do donatário e também do rei de Portugal.
Gente, apesar disso tudo, apenas 2 capitanias hereditárias prosperaram, ou seja, só 2 das 15 deram certo. Foram justamente as capitanias de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Olha quem era o donatário da de Pernambuco, era o Martim Afonso de Souza, enquanto que o donatário da São Vicente era o Duarte Coelho. Por que só essas 2 deram certo? Olha, as 2 deram certo por um único motivo. Vê aí, pensa aí se você acerta. Qual motivo essas 2 capitanias deram certo e as outras não? Olha, elas deram certo porque elas lucraram bastante com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, como eu disse, gerava muitos lucros e essas 2 capitanias, elas investiram bastante na produção canavieira, ok? Gente, é o seguinte. Se você chegou até aqui, eu sugiro que você dê uma pequena pausa, né? Vá tomar uma água, tomar um suco, relaxar um pouquinho a mente, dar uma pausa e depois você vem aqui para a segunda parte, tudo bem? Continuando aí, agora que você tá com a mente um pouquinho mais refrescada, né? Tá novinho aí para receber novas informações. E o porquê que várias capitanias não deram certo, a maioria não deu certo? Olha, tem uma série de motivos. Eu coloquei aqui para vocês 5 principais motivos. Primeiro, era muito longe de Portugal. Mandar as notícias para Portugal era impossível. Você mandava um mês, mandava hoje, chegava lá daqui a um mês, a resposta vinha daqui a 2 meses, então era muito difícil a comunicação entre a capitania e Portugal. Grande extensão territorial. As capitanias eram muito grandes para o indivíduo só governar. Ele não dava conta. Resistência dos indígenas, que foi o que eu falei para vocês ainda há pouco. Né, os indígenas, eles queriam defender a terra deles, então daí você vê a dificuldade. Ataque de franceses e também desinteresse dos donatários. Você acredita que muitos donatários nem chegaram às capitanias? Eles nem conseguiram vir para cá? Por isso, gente, que foi um fracasso o sistema das capitanias hereditárias, ok? Diante desse fracasso, o Dom João III, rei de Portugal, ele decidiu tomar uma outra estratégia então, que foi a estratégia de um único homem para governar tudo. Isso seria chamado de governo geral. E o indivíduo que governava era o governador geral. Ok? Só que o governador geral, além de governar tudo sozinho, ele tinha alguns ajudantes, como por exemplo o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o capitão-mor, que cuidava da defesa do território, e o provedor-mor, que cuidava das finanças. Então esses eram os auxiliares do governador geral. Ok? O governador geral ele tinha algumas funções, como por exemplo, cuidar da colonização e da justiça, organizar as finanças, explorar o pau-brasil, incentivar a produção de cana, dentre outros objetivos. Esses foram, na verdade, os 3 primeiros governadores gerais: o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Aqui nós temos as características aí do que eles fizeram durante seus governos. O Tomé de Souza, ele fundou a primeira cidade do Brasil. Agora sim, cidade, hein? A cidade de Salvador. Inclusive essa cidade que virou a capital da colônia, né? A capital da colônia, a primeira foi Salvador, que foi fundada aí pelo Tomé de Souza. Durante o governo do Tomé de Souza, vieram muitos portugueses para cá. Ele incentivou a vinda de muitos portugueses para encher mesmo a região de portugueses, para explorar, para ajudar na exploração. O segundo governador-geral, já é mais interessante, foi o Duarte da Costa. Ele trouxe muitos, mas muitos jesuítas para o território. Dentre eles, o José de Anchieta, que é um dos principais jesuítas que estiveram por aqui. Durante o governo de Duarte da Costa, teve a invasão francesa do Rio de Janeiro. Gente, os franceses foram muito espertos para conseguir invadir a região do Rio de Janeiro, viu? Você vai já saber o que eles fizeram, qual foi a estratégia. E durante o governo de Duarte da Costa, teve uma série de guerras contra os franceses.
O terceiro governador-geral foi o Mendes Sá. Ele organizou diversas missões jesuíticas, que você vai já entender o que é. Ele, junto com seu sobrinho, conseguiu expulsar os franceses, controlou indígenas que se rebelaram contra a colonização. Olha, interpreta essa frase aí, né? O Mendes Sá, ele é visto como um dos mais violentos frente aos indígenas, por isso que ele consegue controlá-los, né? E fortaleceu as atividades econômicas. O que é uma missão aí que o Mendes Sá fundou várias, né? Incentivou várias missões jesuíticas. Missões era uma organização, uma estrutura criada pelos padres jesuítas a fim de catequizar os indígenas. Você sabe já muito bem disso, né? A catequização indígena era feita pelos jesuítas. Os jesuítas aprendiam não só a fé cristã, mas eles aprendiam também costumes europeus, como usar roupa, como usar talheres, como falar a língua portuguesa, como orar, né? Muitos indígenas perderam muito da sua cultura dentro das missões, né? Isso é interessante nós falarmos também. Uma coisa interessante é que muitos colonos portugueses brigavam, criaram muitos atritos com os jesuítas, porque enquanto os colonos queriam escravizá-los, os jesuítas queriam cristianizá-los. Então havia essa disputa aí por indígena entre os colonos e também os jesuítas. Lembra que eu te falei dos franceses invadindo o Brasil e a estratégia super inteligente? Vou contar para você agora. Os franceses, ao invadirem o Brasil, se aliaram nada mais, nada menos com os indígenas. Os indígenas morriam de raiva dos portugueses, afinal, os portugueses faziam deles escravos. E os franceses viram nisso uma oportunidade. Falaram, olha, indígenas, se vocês nos apoiarem, nos ajudarem na guerra contra os portugueses, nós vamos expulsar os portugueses e todo mundo vai viver feliz para sempre. E aí isso aconteceu e deu super certo para os franceses, gente. Os franceses passaram cerca de 10 anos no que hoje é o Rio de Janeiro. Fundaram inclusive a França Antártica. A região do Rio de Janeiro pertenceu à França por um período de cerca de 10 anos. Apenas em 1567 que os franceses foram expulsos do território brasileiro, certo? Olha, dá uma corrigida aqui, ó, que eu coloquei aí uma data errada, ok? É 1567. Corrija aí, por favor, nas suas anotações, beleza? Prosseguindo. Olha, o sistema de governo geral, ele deu certo. Deu bem certo, tanto é que ele durou mais de 2 séculos por aqui, né? Mas durante o processo, o rei teve uma ideia de fazer uma divisão em 2, o governo do norte e o governo do sul. O governo do norte ficaria aí, como você vê no mapa, com sede em Salvador, e o governo do sul no Rio de Janeiro. Portanto, isso aqui não foi muito para frente, não, e o governo geral continuou, ok? Agora, um fato interessante que ocorre aí na história do Brasil é com um fato chamado União Ibérica. Olha só o que foi isso. Lembra que Portugal e Espanha tinham feito acordo, eles eram bem aliados, né? E aí o que aconteceu? O rei de Portugal, que na época já era o Dom Henrique, ele era um cardeal, ele era um religioso. Quando ele morreu, ele não tinha filhos. Aí o que aconteceu? Ele não tinha herdeiro, foi uma confusão. Quem vai ser o rei de Portugal? Ele tinha um primo distante. E adivinha quem era esse primo? O primo era nada mais, nada menos que o rei da Espanha. O rei da Espanha, então, é o rei Filipe. Ele exige que ele tem que ser rei de Portugal. A União Ibérica foi exatamente isso. Foi um período que durou 60 anos e consiste na união de dois reinos sobre um rei. O rei Filipe foi rei de Portugal e rei da Espanha ao mesmo tempo. Nós chamamos essa união de União Ibérica. Esse fato foi extremamente importante para o Brasil. Por quê? Porque diante desse fato, o que desaparece aqui do nosso território é o Tratado de Tordesilhas, porque é um rei só. Tudo é de um rei só agora, ok? Então, o fim do Tratado de Tordesilhas está totalmente associado
à União Ibérica, ok? Então, com o fim do Tratado de Tordesilhas, a estrutura geográfica aqui do Brasil vai mudar. Né? O governo decide fazer, então, criar duas regiões, dois estados, é o que está aí em roxo e o que está em laranja. Vai ser o estado do Maranhão, vai ser o estado do Maranhão, que depois vai se chamar estado do Grão-Pará e Maranhão, mas isso aí você vai aprender só lá no 8º ano. Então vai ser estado do Maranhão, cuja sede é São Luís, e o estado do Brasil, cuja sede seria no Rio de Janeiro, ok? E aí, gente, essa divisão vai durar até 1774, quando aos poucos vai se configurando no que é o Brasil nos dias atuais, ok? Agora, gente, chegamos ao fim aqui da nossa aula e chegamos na parte da atividade. Preste atenção aqui nesse slide. Eu fiz questão de colocar uma caixinha aqui de aviso importante. As nossas atividades, elas são entregues no presencial. Eu vou dar o visto no presencial na sua atividade. Se a sua turma tem aula de história segunda, essa atividade deve estar linda, perfeita, no dia 21 de setembro de 2020. Se você tem aula de história nos dias de quarta-feira, essa atividade tem que estar no seu caderno, copiada, bem feita, no dia 23 de setembro de 2020. Você sabe que eu olho o caderno, você sabe que eu exijo letra bonita, exijo respostas corretas e bem feitas. Então se dedique, faça com amor as suas atividades. É uma atividade aí pequena, eu fiz só 5 questões, porque a 5ª questão talvez te dê um pouquinho mais de trabalho se tu não tem o costume de anotar. Olha o que ela diz. Apresente anotações acerca desta aula, contendo todos os conteúdos abordados. Então, aqui tu vai apresentar o teu resumo da aula, ok? De todos os conteúdos, né? Copiar o que está no slide. Por isso que eu faço questão de escrever bem pouco no slide, que eu quero que você me ouça e escreva da forma que você está compreendendo, ok? Então, a gente vai se ver aí na próxima semana, dia 21 de setembro e 23 de setembro. Estou fazendo questão de falar a data para que não haja nenhum equívoco quanto à entrega dessa atividade, como foi feito aí um equívoco aí na atividade do Tupi-Guarani, ok? Gente, eu agradeço aqui a sua atenção e o seu carinho em estudar história, ok? Um grande beijo para todos vocês e